Boa tarde a todas as pessoas presentes. Sejam bem-vindas. Que bom ter vocês aqui com a gente. Boa tarde, Camille, Fernanda, Giovana, Maria de Lourdes, Patrícia, Tânia e Cristiane. Obrigada aí pela presença de vocês hoje nessa tarde chuvosa. Boa tarde. Eba, que bom que você está aqui com a gente, Pati. Boa tarde também. Vocês estão me ouvindo? Ai, glória a Deus, agora Estamos. está funcionando. Não, é porque de manhã não funcionou esse microfone agora. A Karine tá aqui, verdade, tá? PS SES Mato Grosso do Sul. Ok. Bom, a gente está gravando e se os nossos convidados não conseguirem participar, a gente depois coloca essa apresentação no YouTube, no canal da escola. Esse é um tema bem pertinente para todos nós que estamos aqui presentes hoje. Então, eu vou começar para a gente não atrasar muito o nosso horário. Vocês veem vocês enxergam minha tela? Me escutam? Escutam? Estão vendo a tela? Tudo certo? Tudo certo. Sim. Mas a gente não tá vendo tela cheia, pelo menos eu não tô. Não tá a tela cheia? Como que tá aparecendo? Só PowerPoint? Tá aparecendo o próximo slide. É, tipo, o slide que você tá e o próximo pequenininho. Ah, entendi. Hum. Mas não tá ruim. É só porque a gente já fica sabendo o que vem depois. Tá, eu acho que eu tô com a tela errada, né? Tô com dois computadores e a tela que tá maior, vocês não estão vendo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, tô vendo agora. Falta colocar em apresentação, eu acho. E agora? Agora está perfeito. Maravilha. Bom, a gente vai iniciar então o nosso encontro de hoje. Essa web aula é sobre relatos de experiências no SUS, orientação prescrita e publicação na Revista de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul. Esse encontro que a gente está organizando hoje, ele está sendo promovido pelo Nexus, que aqui embaixo em tela tem um Tuiuiu, que está escrito Nexus, essa logo, junto com a Escola de Saúde Pública, junto com a Secretaria de Estado de Saúde. E aí eu queria, antes de falar especialmente do relato de experiência, falar um pouquinho sobre esse núcleo, que aparece aí nessa logo do Tuiuiu. O Nexus é um núcleo de estudos e conhecimentos do Sistema Único de Saúde. Ele é recente, essa organização de grupo, começou no final do ano passado, junto com alguns servidores da Secretaria de Estado de Saúde, vinculados especialmente à atenção primária à saúde e às escolas do SUS. A função desse núcleo é buscar produzir evidências, é ajudar aí na tradução do conhecimento, a disseminar conhecimento dentro do SUS aqui no nosso estado, e é um núcleo apoiado pelo CEPAR, que é um centro de estudos, pesquisa e prática em atenção primária à saúde e redes, que é vinculado ao Hospital Israelita Albert Einstein, que também apoia mais de 17 núcleos no Brasil. Então, para a gente é uma grande honra ser apoiado por esse pessoal do CEPAR, que tem uma expertise em pesquisa e vem ajudando a gente a pensar em ações contra o núcleo de Nexus. E o encontro de hoje, ele vem estimulado pela construção do Nexus. Uma das primeiras atividades nossas foi pensar em fazer esse encontro com todos vocês hoje aqui. Então, a nossa missão quanto Nexus é promover estudos que qualificam a gestão do SUS, e a gente tem essa visão de ser referência nacional futura dentro do âmbito do conhecimento
e da produção de pesquisa. Então, o nosso time é composto por mim, como que atua aqui na Gerência de Pesquisa, Extensão, Inovação e Saúde da escola. A gente também está com a Patrícia Mecati, que é coordenadora dentro da atenção primária também, uma das coordenadoras. A gente está com a Marisa Rosano, a Camila Coradini, a Patrícia Magalhães, a Fernanda Canali, a Jeane Almeida, a Carolina Chita, a Ellen Barros, a Camila Sanches, a Flávia Chebel, a Karine Cavalcante, a Renata Vaz, a Danila Frias e Renata Meirelles, Michele Borsoi e muitos outros colaboradores, como a Giovana, da Atenção da Saúde Bucal, que também participa com a gente, e outros colegas que também vão estar aqui na nossa equipe. Essas pessoas que a gente fez uma rodada agora de apresentação do nosso time, vão estar acompanhando alguns grupos que a gente mandou e-mail. A gente fez um convite especial para algumas pessoas estarem aqui presentes hoje, para escrever relato de experiência para a Revista de Saúde Pública, e o nosso time vai estar entrando em contato com vocês para encontros síncronos e ajudar nessa escrita científica para produzir mais experiências, né? Fazer com que a gente divulgue mais as experiências no SUS aqui no nosso estado. Então, nosso time vai estar entrando em contato aí com vocês em breve. Então, os pilares do Nexus é a pesquisa, buscar utilizar os instrumentos da pesquisa para fazer melhorias dentro da atenção primária, especialmente daqueles municípios que estão vinculados ao Planifica SUS. A gente está buscando fazer algumas ações no âmbito da educação, e uma delas é essa que a gente está realizando hoje nessa web aula, buscando sempre estar qualificando o profissional da ponta, implementando e trazendo melhorias para a prática. Então, a gente começou as atividades do Nexus ano passado, mas agora em janeiro a gente selecionou alguns trabalhos que foram enviados no evento da planificação no final do ano passado. Esses resumos que foram enviados, a gente obteve o contato desses autores, entrou em contato com eles agora em janeiro, fazendo convite para estarem presentes aqui nessa web aula de hoje, que a intenção é instrumentalizar vocês e além de um resumo, escrever um relato completo de experiência para estar submetendo na revista junto com os nossos apoiadores do time do Nexus. A gente vai dar um período de março a abril para a escrita desse relato, e a gente vai abrir uma chamada para vocês estarem submetendo esse trabalho em maio de 2026. Então, essa é a nossa cara, né, do Nexus, no sentido de buscar trazer qualificação, trazer uma rede de profissionais que queiram trabalhar com escrita científica. A gente quer construir um SUS melhor, a gente quer disseminar mais as nossas ações, e para isso o núcleo está aqui hoje com a gente. E não dá para falar só do núcleo agora, a gente precisa também falar um pouco sobre a Revista de Saúde Pública, que é aí o canal que a gente está trazendo como opção de publicação aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Eu queria convidar a editora da Revista de Saúde Pública, a professora Maria de Lourdes, para comentar um pouco sobre a revista e contar brevemente aí a importância dela aqui no estado. Uhum. Boa tarde, tudo bem? Como vai? Todas, nós, mulheres. Aproximando o dia, né? O Dia da Mulher. Então, eu quero falar um pouco da Revista de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul, que é assim, desde que a escola, né, já faz, ontem, nessa semana, ela fez aniversário, né? Então, era um sonho da escola ter essa revista, científica. Então, ela foi, assim, idealizada desde 2002, e em 2004 ela teve a primeira publicação física, então ela veio da física e depois passou para eletrônica, como a gente está vendo aqui no slide, né? Então, de 2004 até 2018, assim, com muitos desafios. Então, a gente teve essa, não, não foi assim tão contínuo, né, a todos os anos, mas ela teve as suas publicações
E hoje, os artigos dessa revista, ela está assim, está também, é física, mas ela está na forma digital, na BVS do Estado, da SES, Mato Grosso do Sul. Então, para a gente acessar, né, que eu peço até que todos possam estar olhando como os artigos e também as publicações de outras áreas, não somente da revista, mas da Secretaria de Estado de Saúde, no BVS MS, SES-MS, que a gente pode acessar pelo link da escola. Lá do link da escola tem, percorrendo lá, vocês vão encontrar a biblioteca virtual e lá a gente tem já um link para acessar essas publicações do Estado. Tá? E aí, em 2018, começa a publicação eletrônica e que permanece até hoje, né? Hoje a gente está, era antes não fluxo contínuo, hoje a gente está na edição fluxo contínuo, né? Então, o que quer dizer essa edição em fluxo contínuo? Que não, à medida que os artigos vão chegando, elas vão sendo analisadas, vão sendo já assim que finaliza, já vão sendo publicadas, né, anualmente. E além dos artigos, que tem os artigos originais, os artigos de revisão, artigos. Aí é que entra, né, que a Inara falou, que é a questão das experiências é, é, profissional, estudo de caso, também algum também a gente coloca resumos, né, de tese, dissertações, que estão sendo publicados nessa revista. Então, esse a primeira revista do Estado, né, em saúde pública, e então a gente, sim, tem um carinho muito grande por essa revista, por isso que a gente pede que todas as publicações nessa área sejam publicadas nessa revista, né? Aí, ao final da, tanto da física, né, quanto no, no, na, dentro da revista, tem as orientações para os autores e também como todos os outros publicações desde 2018. Então, em linha geral é essa aí, né, Inara? Não sei se faltou mais alguma coisa. Eu e Inara que estamos trabalhando nessa revista. Então, é um desafio muito grande, porque a gente estamos agora, né, a biblioteca está sem bibliotecário. Então, tem todos esses desafios aí para a publicação dos artigos nessa modalidade. Muito bem, obrigada, professora Maria de Lourdes. Na verdade, aproveitar esse momento para parabenizá-la, né? A gente sabe que a professora Maria de Lourdes é editora da revista desde quando ela era física, né? Então, desde 2004, mais de 10 anos Não, aí, teve outras pessoas, não só eu, né? mas já deu mais de 10 anos na edição, né? Ah, Ai, Lourdinha, parabéns. A gente sabe que não é um trabalho fácil e eu venho muito aprendendo com você a como organizar a edição da revista de uma maneira séria e transparente. E muito obrigada aí pela sua fala, contando um pouquinho sobre a revista e a importância dela, né? E a gente cada vez mais vem trazendo algumas estratégias para fortalecer a revista, e uma delas é essa, né? De fazer uma web aula para conversar com os autores, para instrumentalizá-los a escrever e, de fato, usar a revista como um instrumento de disseminação de conhecimento, né? Obrigada, professora Maria de Lourdes, de verdade, é, aí pela tá. fala. Eu vou pedir licença, tá? Eu tenho uma outra reunião, então já estão até me chamando, e aí eu peço licença, mas vou acompanhando aí as questões aí, tá bom? Tá bom, E aí estou então. aqui à disposição. Obrigada. Então,
Obrigada para vocês e bom trabalho. Obrigada. Bom, essa tela que a gente está enxergando agora, ela é um print do site da escola, da Revista de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul. Então, a gente consegue colocar no Google Revista de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul, vai abrir o link da revista e lá tem algumas informações sobre o histórico da revista, como faz para publicar nela. E do lado direito tem os artigos mais vistos, né, e utilizados pelos autores, mais citados e olhados. Então, aqui a gente tem 3 artigos do lado direito da tela que são os mais recomendados, mais lidos aí dentro da revista, e a gente acha isso bem interessante para título de conhecimento, né? Bom, acho que agora a gente pode falar sim do como escrever, o porquê escrever um relato de experiência, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, né? Alguém aqui já fez um relato de experiência e podia contar o que motivou a escrever? Tarararã. Oi, 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 boa tarde. boa tarde. Eu já escrevi um relato de experiência, mas não foi para artigo científico, né? Artigo para revista, foi para evento mesmo, né? Da mesma forma como o pessoal fez para a área para o evento da planificação. Então, a gente fez um relato de experiência na época da pandemia, inclusive, uma estratégia que a gente utilizou aqui no estado para fazer uma capacitação mais perto possível dos profissionais, né, junto com a implantação do guia orientador para o enfrentamento da pandemia. E aí a gente tinha um roteiro para ser seguido. Nesse roteiro tinha, né, um introdutório para a gente colocar referencial bibliográfico sobre o assunto, a metodologia que foi utilizada na experiência, os resultados que a gente alcançou, porque esses resultados e a metodologia poderia ser replicada, né? Então, seria uma estratégia replicável para quem pudesse se interessar. E conclusão. Então, foi uma coisa mais simples, não como um artigo, mas isso a gente fez. A gente também tem um outro artigo, esse sim, um artigo da Revista de Saúde Pública, que foi um relato de experiência. Na verdade, quem coordenou todo esse processo, até a professora Maria de Lourdes também estava junto, mas quem coordenou foi a Cristiana Chu, aqui que é a nossa gerente de saúde da criança, que foi referente à implantação do Bem Nascer aqui no estado. Então, a gente tem um artigo publicado na Revista de Saúde Pública sobre esse relato de experiência da implantação do Bem Nascer. Esse relato, inclusive, entrou nas minhas referências bibliográficas para o doutorado também. Então, a Revista de Saúde Pública está lá, a Revista de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul. E também tem uma estrutura, um passo a passo, né, para a gente seguir, mas, logicamente, tem mais um aprofundamento teórico, né, uma fundamentação teórica na revista. Então, ele é um pouco, no artigo, é um pouco mais elaborado, um pouco, né, gente? Um pouco eu estou sempre bem simbólico. Ele é mais aprofundado teoricamente para o artigo científico. Mas a gente conseguiu publicar na nossa revista de saúde pública. Maravilha, Karine. Nossa, que legal. Não sabia dessa experiência que vocês tinham. Eu vou procurar aqui na internet e mando o link aqui no nosso Isso. site.
Coloca aqui no chat para a gente, por favor. Uhum. Obrigada por relatar a sua experiência. Acho que você toca em um ponto muito importante, né? Você descreveu uma experiência que vocês tiveram durante a Covid, um momento de pandemia que até hoje, né, a gente olha para trás e se espanta com tudo o que aconteceu. Num momento de adversidade, de crise sanitária, encontra uma solução, que é fazer uma qualificação, provavelmente à distância naquela época, né? Frente a um momento que a gente não podia ter um contato presencial. E aí você também descreve um outro relato de experiência, que é o programa Bem Nascer, que era um programa inovador aqui no âmbito do Estado. Até então a gente não tinha uma experiência em que tinha. Acho que eu lembro, né? A gente tinha o pessoal as esposas dos prefeitos ajudavam, né? Isso, as madrinhas. Eram madrinhas nesse programa, e eu acho que tinha um diferencial bem grande de articulação para a saúde materna infantil, em que envolvia aí a gestão e vários atores, né? Lembro vagamente, mas você traz uma solução também para um problema, né? Ambos as experiências que você traz são soluções, são inovações frente. Foi feita uma ação que até então não tinha sido feita para resolver algo que vocês identificaram como necessário ser resolvido. Então, a importância de um relato de experiência, né? A gente sair desse invisível das atividades que a gente faz, a gente acha que é corriqueiro, né? Pensar numa capacitação à distância, ou é corriqueiro fazer um programa estadual para enfrentar aí a questão da mortalidade infantil. Não é corriqueiro, é importante, é inovador, buscou solucionar um problema real. Então, a gente tem essa oportunidade de dar visibilidade às nossas atividades quando a gente escreve um relato de experiência. A gente sai do saber que a gente sabe fazer e descrever isso para outras pessoas também terem acesso. Um outro ponto da importância do relato de experiência, que é tirar essa experiência da gaveta ou do meu métier e levar isso e disseminar esse conhecimento dentro de um periódico, é eu dar start a outros pesquisadores a explorarem esse problema e essa solução que eu trouxe. Então, é uma oportunidade de fazer uma espiral de conhecimento dentro da pesquisa, aprofundando aquele relato, aquela novo fazer, usando métodos científicos para que a gente possa entender e compreender melhor essas inovações que se trazem dentro de um relato de experiência. Então, acho importante que a gente tenha, sim, um tempo, se debruce um tempo para escrever. É importante para o SUS isso, né? Fortalecer as atividades e escopo de práticas dentro do SUS com as experiências dos profissionais da ponta. São eles que no dia a dia encontram problemas, resolvem de maneiras diferentes que talvez a gente não está sabendo como. É importante que nós, quanto Nexus, dentro do núcleo, leve essa oportunidade para o profissional da ponta. Todos vão ganhar se a gente conseguir aí estimular, encorajar o profissional da ponta a escrever. Ele escrevendo, dando visibilidade para esse trabalho, outras ideias vão surgir para que a gente possa melhorar as soluções dentro do SUS. Eu já coloquei, inclusive, tá, Inara? Coloquei lá o link do relato de experiência do Bem Nascer. Legal, Karine, obrigada. E a gente percebe, quando fala de relato de experiência, que muitas vezes aqueles que nunca tiveram contato têm um pouco de dificuldade de escrever um relato, porque ele não é só uma narrativa, uma descrição do que aconteceu. Existem elementos importantes dentro do relato de experiência que vai me dar o que a gente chama de validade interna do estudo. A validade interna do estudo é a possibilidade de eu falar que esse trabalho, ele de fato se aproxima da realidade. E dentro de um relato de experiência, a gente já tem alguns vieses, né? Quem está relatando é a pessoa que fez a vivência. E é importante no relato de experiência a gente entender quem que é essa pessoa, onde ela trabalha, quanto tempo ela atua, qual que é a relação dela com esse objeto que ela está descrevendo, para a gente entender os vieses possíveis também desse relato.
Dentro de um relato de experiência, a gente tem aí algumas formas mais sistematizadas de descrever essa vivência. Então, é diferente de uma narrativa comum. E aí eu trago aqui o que Antunes e colaboradores falam, que o relato de experiência não pode ser um processo narrativo desligado de uma sistemática. E aí a gente vai conversar um pouco sobre o que é essa sistemática. Como a professora Maria de Lourdes comentou, a gente tem dentro do site da Revista de Saúde Pública normas para publicação. E lá você consegue fazer o download do template da revista. Então já vem ali um templatezinho com a carinha da revista, em que você, como autor, utiliza esse material e escreve em cima desse material. Aqui eu tirei um print e limpei algumas informações do template que a gente tem lá na nossa página, para mostrar para vocês como ele vem. Então, a gente coloca ali em cima tipo de artigo, a gente vai escrever relato de experiência profissional. Ali em títulos maiúsculos na língua original, o título em português, embaixo em inglês. Logo em seguida, a gente escreve o nosso resumo, em torno de 250 palavras. O resumo ele é uma miniatura do seu artigo, sempre. Então, ele vai ser estruturado em introdução, uma mini introdução, o objetivo, uma breve descrição desse relato, considerações finais e finalizando com as palavras-chave de 3 a 5. Da mesma maneira, a gente tem o abstract, que é em inglês o resumo, e as sessões de introdução, apresentação da experiência profissional, discussão, considerações finais e referências. Então, são essas as sessões que, dentro da Revista de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul, a gente pede que os autores se debruçam na escrita. Então, são sessões que a gente acha que são essenciais. Claro que outros periódicos podem fazer diferente, cada periódico tem aí a sua forma de pedir essa escrita para o autor. Na revista, é dessa forma que a gente vem solicitando. E aí, para falar um pouco sobre cada uma dessas sessões, queria me debruçar na introdução. Acho que a introdução de um trabalho, todas as sessões são muito importantes, muito delicadas de serem construídas, mas a introdução é o momento que a gente vende o nosso peixe, né? Eu digo que é o momento que a gente precisa convencer o leitor de que esse trabalho ele é importante. O que ele traz de novo? Por que eu estou fazendo esse trabalho? Por que você tem que ler esse trabalho? Então, é uma argumentação ali com o leitor que a gente precisa construir. Dentro da introdução, a gente tem o objeto de estudo, que é esse cenário em que eu estou fazendo determinado assunto. Eu tenho um problema que me levou a um objetivo. Então, eu preciso argumentar sobre o cenário, argumentar sobre o problema e finalizar com o meu objetivo. É sempre importante eu tentar explicar a importância desse trabalho a nível social e científico. Então, a gente tem uma estrutura quando vai fazer essa introdução. É pensar no cenário, é pensar no problema, é finalizar com o objetivo. E aí eu vou trazer para vocês alguns checklists do que precisa essencialmente ter na sessão de introdução. No campo teórico, a gente precisa responder quais são os conceitos chaves desse tema, qual a importância desse relato, por que descrever esse relato e de onde veio o problema. Isso tudo referenciado conforme a literatura. E eu preciso finalizar com o meu objetivo. E aí, quando a gente pensa em objetivo, às vezes a gente tem muita dificuldade de escrever. No relato de experiência, ele é mais simples. Nosso objetivo, geralmente, dentro de um relato de experiência, é relatar, é descrever. Fica no âmbito ali do conhecimento, né, ou da compreensão. A gente sempre traz ali, no final do nosso objetivo, relatar a experiência profissional, frente a... E aí a gente continua a frase, né? E aí eu trouxe aqui para vocês, para título de curiosidade, que dentro do processos educativos, a gente utiliza os objetivos, na hora de construir um objetivo, a gente pensa na taxonomia de Bloom, que foi um educador que pensou que a gente precisa, sempre que for ensinar,
pensar num objetivo de aprendizagem, e isso tem que estar atrelado a uma habilidade. E eu acho interessante reconhecer que alguns verbos eles estão relacionados a habilidades. Então, quando você for escolher o seu objetivo para o relato de experiência ou para algum outro estudo que você queira fazer, relembrar qual é o grau de conhecimento e habilidade que você está trazendo diante do seu estudo. Se é no âmbito do conhecimento, no âmbito da compreensão, da aplicação, da análise, da avaliação, e dessa forma definir melhor o seu objetivo. Então, a taxonomia de Bloom ajuda muito a gente a formular objetivos específicos mensuráveis. Isso ajuda muito também quando a gente vai construir o objetivo do nosso trabalho. É importante destacar que o objetivo do nosso trabalho tem que estar sempre buscando, no caso do relato de experiência especialmente, relatar a experiência frente a um problema que foi identificado, né? Então, a gente pode ali utilizar aqueles verbos que ficam entre o conhecimento e a compreensão, até a aplicação dentro da taxonomia de Bloom. Eu trago aqui para vocês um exemplo de introdução muito simples que a gente pode estar fazendo num relato de experiência. Em 5 parágrafos, a gente consegue construir uma introdução apresentável. A gente começa geralmente, quando vai falar da introdução, do que se trata o seu trabalho, né? Então, no exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente fez uma introdução para um artigo de relato de experiência feito aqui na Escola de Saúde Pública para falar de um curso híbrido para agentes indígenas de saúde, para utilizar essa formação para enfrentar a malnutrição, sobrepeso e obesidade. Então, o pano de fundo do meu relato de experiência é enfrentar as condições crônicas. Então, eu começo meu relato de experiência trazendo que nas últimas décadas, né, a gente está enfrentando problemas na alimentação, no uso de ultraprocessados, existe uma mudança na composição das características epidemiológicas da população, e eu vou argumentando nesse meu primeiro parágrafo o cenário, né, o objeto de estudo. Venho num segundo parágrafo trazendo minha população-alvo, que no meu caso eram os agentes indígenas de saúde, que iam participar desse curso por serem multiplicadores de conhecimento no território, por serem o elo, né, entre os profissionais de saúde e a comunidade. Então, a gente argumenta no segundo parágrafo a importância desse agente, ainda traz que esse agente está sobrecarregado, muitas vezes não tem condições de trabalho, e muitas vezes não tem qualificação suficiente para fazer o enfrentamento desse problema que a gente trouxe do primeiro parágrafo. E aí, no terceiro parágrafo, a gente traz uma questão teórica que vai embasar todo o nosso estudo, que é a educação permanente em saúde. Ela é a nossa teoria principal, que vai argumentar tanto a construção do curso, por que de fazer o curso, quais são as características pedagógicas desse curso, que a gente vai comentar lá na descrição da nossa experiência. Eu já trago esse elemento teórico para a minha introdução como base importante. E fala que a educação permanente ela é uma forma, uma estratégia de formação que leva a mudanças significativas do processo de trabalho, e falo que poucas ações dentro da educação permanente são feitas para agentes indígenas de saúde enfrentarem a malnutrição, sobrepeso e obesidade. Dessa forma, é importante fazer um processo educativo que seja, e aí a gente traz uma novidade híbrido, semipresencial, semi-à-distância, para que a gente possa aí, levar para mais pessoas, para mais trabalhadores, esse tipo de formação. Então, nosso objetivo é relatar a experiência da formação híbrida, os desafios, as barreiras e as potencialidades, voltadas para os AIS para enfrentar a malnutrição, sobrepeso e obesidade. Veja, super simples, 5 parágrafos curtos. Tá perfeito? Poderia ficar melhor? Poderia. Eu só quis trazer uma estrutura para vocês mínima do que a gente precisa e como a gente vai argumentando dentro da nutrição, da introdução. Dentro dessa introdução, que vem falando aqui do cenário da malnutrição, depois vem falando aqui do meu público-alvo, depois traz uma teoria de solução para o problema que é a ausência de qualificação para esses trabalhadores, e no final traz o meu objetivo de relatar uma experiência que foi feita para solucionar esse problema.
A gente poderia ter trazido mais argumentos, né, para deixar isso mais robusto, como dados mais quantitativos nessa introdução, né, principalmente no primeiro parágrafo. Eu podia ter trazido estudos de série histórica, dizendo que a sobrepeso e a obesidade estão aumentando na população, trazendo argumentos baseados no referencial da literatura, né? Então, aqui a introdução ela é uma grande organização da literatura, em que eu mostro um cenário geral, mostro um problema também baseado na literatura e também na minha vivência profissional, mas principalmente na literatura, que a gente precisa trazer à luz essas lacunas de conhecimento, trago a solução e trago como eu fiz para que essa solução fosse posta em prática. E isso em 5 parágrafos a gente conseguiu construir e vocês também conseguem construir com facilidade. Feito essa introdução, esse exemplo de introdução, discutido o essencial da introdução, de novo, o que a introdução tem que ter? Tem que ter o contexto, tem que ter a problemática, por que isso é um problema social, por que isso é um problema científico, tenho que ter a solução baseada em uma teoria ou em algum protocolo, em algum referencial teórico, e venho aí falando que eu vou descrever a minha vivência para solucionar esse problema. E assim eu fecho minha introdução. Agora, olhando para a apresentação da experiência profissional, a gente vai se debruçar em alguns pontos que precisa ter nessa descrição. E aqui o trabalho é um pouquinho maior. É importante na apresentação profissional, quando a gente for descrever essa sessão, falar do tempo. Quando você fez essa atividade? Quanto tempo durou? Quantos meses? Quantos anos durou essa atividade? Onde foi feito? Então, a gente tem que ter a descrição do local, onde fica situado geograficamente, em que cidade, em que estado, em que país. Se puder trazer características para que a gente, às vezes, entenda melhor o seu município, ainda é mais bacana. Ultimamente, a gente vem recebendo bastante experiência profissional do Nordeste. E aí a gente conhece um outro cenário, né? O município, como que é as características sociodemográficas desse município, tudo, né, para a gente ter uma ideia desse cenário. A gente recomenda, dentro da descrição da experiência profissional, que você descreva muito bem esse local de trabalho, né? Descreva que unidade está sendo feito esse trabalho, qual que é a população adstrita desse território, quais são as condições principais desse território. É importante que a gente identifique todo esse cenário. Em seguida, a gente explica do que trata essa experiência. Essa é uma experiência profissional, mas a gente pode receber também experiências acadêmicas, junto com os alunos e professores da universidade. Então, deixar claro que é uma experiência profissional, de uma autora que trabalha na unidade há 10 anos, que ela é enfermeira, com experiência em saúde da mulher e saúde da criança, trazer esse olhar também de onde essa autora está, o que ela faz, porque, como eu falei, não tem como a gente separar dentro do relato de experiência, né, o autor da vivência, uma vez que ele que está reportando. Então, é importante que a gente entenda melhor os possíveis vieses dessa pessoa, né? O que a gente também precisa ter dentro dessa apresentação de experiência profissional? A caracterização dessa atividade relatada. E aqui a gente tem muita dificuldade, né, de escrever com detalhes como que foi a atividade, né? No meu caso lá dos agentes indígenas de saúde, a gente precisava descrever como que foram os encontros, onde os encontros foram feitos, o objetivo de cada encontro das aulas presenciais, como que foi feita essas aulas presenciais, que dinâmicas a gente usou, que material a gente usou. Então, tudo isso a gente precisou descrever quando fez o nosso relato de experiência, e aqui vocês também vão precisar descrever a atividade de forma que quem está lendo consiga replicar. É bem parecido com a parte da metodologia de outros delineamentos de estudo. No relato de experiência, a gente também precisa entender como você fez. Então, é importante e intencional que a gente leia e consiga, de alguma forma, adaptar o que você fez à nossa realidade. Então, para isso, precisa estar muito bem descrito essa atividade. Então, vale a pena se debruçar e explicar como foi essa atividade,
com o máximo de detalhes possíveis. A gente precisa explicar que tipo de intervenção foi feita com uma população, foi feita dentro de uma equipe, foi feita de forma multiprofissional. A gente precisa conhecer isso com mais detalhes. A população-alvo, qual que é o perfil dessas pessoas que participaram, né? Eram pessoas idosas dentro da comunidade, eram mulheres, eram pessoas com algumas condições crônicas. Esses detalhes também precisam estar dentro dessa experiência profissional. Recursos, que materiais foram usados? Eu usei flipchart, eu usei materiais de consumo, materiais de permanentes para fazer essa intervenção, isso precisa também estar descrito. A ação, né, como foi feito, como a gente falou das atividades. E aqui a gente entra também num ponto que são os instrumentos que você usou para fazer esse relato. Muitas vezes a gente vai escrevendo, mesmo para pensar se existe algum outro instrumento que possa estar subsidiando aquilo que eu estou falando no meu relato de experiência. Por exemplo, tem como a gente, dentro do relato de experiência, afirmar aquilo que a gente está falando, dizendo que houve um registro dentro dos relatórios de equipe, dentro do meu trabalho a gente tem os relatórios, né? Então a gente tem esse registrado, essas atividades estão registradas dentro dos relatórios de equipe, e eu vou usar esses registros para colaborar essa minha escrita do meu relato de experiência, outros dados e coletas de informação que você pode estar utilizando, como usei um feedback de alguns pacientes sobre um procedimento novo que eu incluí no processo de trabalho, e de 10 pacientes atendidas, 8 afirmaram que foi positiva a ação. Então, trazer de alguma forma elementos, instrumentos de avaliação, de coleta, que foram usados dentro desse relato de experiência. E um outro ponto que a gente precisa tomar muito cuidado quando fala em relato de experiência é a eticidade. Então, existem princípios éticos dentro da pesquisa e mesmo dentro do relato de experiência. Muitas vezes a gente recebe aqui alguns relatos de experiência que contam como que a pessoa, o profissional, fez para manejar uma determinada condição de saúde. E aí conta quem que é essa usuária, qual que era a condição dela, que medicamento usou, que cuidados foram feitos. Isso se encaixa num delineamento de estudo de caso, em que eu preciso da anuência dessa usuária para estar reportando do caso dela. Então, eu preciso de um comitê de ética, uma aprovação do comitê de ética para que eu faça essa descrição desse caso. Então, o relato de experiência ele não é uma descrição de caso, é um relato de uma vivência sua quanto profissional, em que sim, você pode ter falas de alguns usuários ou de profissionais da equipe sobre esse processo de trabalho que você está fazendo, mas não que você está analisando a fala dele sobre algo que você está perguntando que é uma percepção dele e você vai fazer uma análise dessa percepção dele. Não é você está coletando, às vezes, uma percepção dele sobre o seu trabalho, sem uma análise profunda, né? Sem identificar essas pessoas. Isso você pode fazer dentro do relato de experiência. O que você não pode descrever o caso sem esse CEP, que se torna outro delineamento de estudo, que não é um relato de experiência, é um estudo de caso, ou você coletar as informações do usuário, da equipe, e se debruçar em analisar essas informações cruas e tentar interpretá-las como um pesquisador. Isso você precisa também de um comitê de ética para que isso seja feito e passe de fato conforme as normas 466 de 2012 da Resolução do Conselho Nacional de Saúde. Então, tomar cuidado com isso, tá? É importante, inclusive, que você cite que o seu relato de experiência ele está de acordo com a resolução, que permite que você utilize dados sem o comitê de ética, que são os dados livres, que são aqueles dados de acesso comum, aberto. Então, é interessante que você, inclusive, coloque esses dados no seu relato de experiência, se você tiver como. Por exemplo, eu estou fazendo meu relato de experiência, eu posso estar descrevendo algum dado que está no Plano Municipal de Saúde, eu cito o Plano Municipal de Saúde, são dados abertos. E tem os dados do DataSUS, que a gente também pode estar usando para poder fazer algumas informações mais
quantitativas no nosso relato de experiência, são dados abertos, então a gente não precisa, de fato, do comitê de ética, mas tomar cuidado na hora desse relato de experiência, da gente não estar indo além aí do que é aprovado por dispensa dispensa do comitê de ética para realizar estudos com seres humanos, né? Os resultados também precisam estar nessa sessão da apresentação da experiência profissional. Como foi essa experiência? O que você obteve pós-experiência? Né? Quais os resultados da sua intervenção foram atingidos? Parcialmente atingidos? Não foram atingidos? Então, trazer essa informação também dentro dessa sessão da experiência profissional. Minimamente precisa ter esse cenário, esse nível de atenção que está sendo descrito, o relato de experiência, o território, a temporalidade, os participantes, e essa questão ética também é importante para a gente, tá? Dentro da discussão, a discussão também é uma sessão que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer. Fiz lá então minha introdução, coloquei lá o cenário, coloquei o problema, coloquei a solução, falei que vou descrever a solução dessa experiência que eu vivenciei, fiz todo um descritivo ali, seguindo, né, essas perguntas facilitadoras dentro da minha descrição da experiência. Agora eu vou fazer a discussão. O que eu vou discutir? Eu vou buscar na literatura, então eu preciso, antes mesmo de sair escrevendo introdução, eu preciso buscar na literatura um pool de estudos que fizeram algo que eu fiz parecido ou que embasam o que eu fiz. Então, a gente precisa ter uma biblioteca nossa de artigos, de manuais do Ministério, de protocolos. A gente tem que ter nossa biblioteca para poder escrever tanto a introdução, quanto a experiência e principalmente a discussão. A gente não vai conseguir fazer uma boa discussão se a gente não tiver estudos que conversem com o que eu fiz, porque eu vou precisar refletir na discussão se o que eu fiz é parecido com o que outros autores fizeram. Se não for parecido, o que diferencia o meu estudo dos outros autores dentro dessa mesma temática? Aqui é o momento que eu preciso fazer reflexões críticas, né? A minha intervenção podia ser melhor aonde? Como? E trazer as informações da literatura para embasar essas respostas. É importante, dentro da discussão, mostrar as dificuldades que eu tive e como potencializar tudo isso para a prática, principalmente para a prática no SUS. A gente finaliza as considerações finais respondendo, né, se o nosso objetivo foi alcançado dentro daquela intervenção que você vivenciou. Quando você relata a experiência, de novo, você relata algo que você fez para solucionar, para transformar, para melhorar. Ou, quando você relatou essa experiência, você percebeu que os objetivos dela foram alcançados, não foram? E trazer proposições para quem está lendo. O que mais pode ser realizado além do que você fez? A gente pode fazer essa proposição dentro das considerações finais. Por fim, tomar cuidado com as referências e citações, elas devem seguir as normas da ABNT. O nosso template da revista tem vários exemplos de como fazer citação e referência em ABNT, não tem como errar. Então, minimamente na discussão robusta, a gente tem que ter essa análise crítica, comparando com os outros estudos, discutir as limitações dessa experiência que foi relatada, o que funcionou, o que não funcionou e qual que é o impacto dela na prática. Daqui tudo bem, pessoal? Estão me acompanhando? Tá muito maravilhoso esse seu material, inclusive, assim, você vai disponibilizar ele integralmente, né? Porque maravilha, porque tá bem mastigadinha essa sua descrição aí. Tá maravilhoso. Que bom, Karine. Realmente, a ideia é mastigar mesmo, é que a gente consiga mostrar para os autores quais são os pontos essenciais dentro dessas sessões que a gente não pode deixar de descrever, né? Para de fato ser um relato de experiência. Então, fico feliz que a gente tenha conseguido construir um guia prático, né? E aí eu queria conversar um pouquinho sobre a IA.
E aí, a gente usa IA, não usa IA, pode usar, não pode usar, como funciona? Cada periódico tem suas regras quanto ao uso de IA. Dentro da revista de saúde pública, a gente ainda não fez uma normativa sobre o uso de IA, mas, quanto editoras, conversando com a professora Maria de Lourdes, conversando com a equipe editorial, e também olhando, né, para as experiências de outras revistas e lendo, pegando a literatura e estudando, a gente não é contra o uso de IA. A gente precisa, na verdade, regulamentar o uso dela. A gente não vai impedir que os autores utilizem IA. O que a gente pede para esses autores em relação à IA? Utilizar com responsabilidade e honestidade intelectual. É isso que a gente pede. E aí eu trago para vocês um resumo do artigo de Sampaio Colaboradores de 2025, que está na referência dessa apresentação, que ele fala um pouco sobre que fase na escrita a gente usa IA, como que a gente usa IA. Primeiramente, é interessante que o planejamento dessa escrita do relato de experiência seja seu, seja meu, seja autoral. Quero fazer um relato de experiência que de fato eu vivenciei, para começar daí, que de fato aconteceu e que de fato precisa ser de conhecimento de todos. Ela é relevante, ela trouxe mudanças para a minha prática e por isso eu preciso reportar. Feito isso, eu vou planejar. Eu vou minimamente fazer minha busca na literatura, minimamente criar minha biblioteca com os meus artigos essenciais e bases, meus referenciais teóricos que eu vou utilizar, né? Dentro do que é importante, vai embasar toda essa minha experiência, essa minha intervenção que eu fiz. Então, eu primeiro faço essa minha biblioteca, vou na literatura, identifico ali ações que foram parecidas com a minha, às vezes a gente acha que fez algo também inovador, super diferentão. Procura na literatura, tem algo parecidíssimo. Ótimo, não é ruim. Você vai poder dialogar com ele dentro da sua discussão. Guarde esse material. Então, planejamento é seu. Planejamento de qual que é o objetivo do seu relato de experiência, quais são os contextos importantes que você vai precisar descrever em relação a condições epidemiológicas, sociossanitárias, qual que é o seu problema, você que tem que descrever qual que é o problema que você identificou na sua realidade, e já também ter ali um rol de estudos que argumentam com o seu problema, que justificam o seu problema. Isso é planejamento humano. Isso é antes de você usar ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial. Seu planejamento. Bom, fiz meu planejamento, eu posso começar a escrever. Eu posso usar uma inteligência artificial chamada Notebook ML para colocar os meus artigos lá e conseguir fazer fichamentos com eles. Posso. Aí eu vou aprendendo um pouco mais com essa inteligência artificial sobre esse referencial teórico que eu construí. E eu posso começar a escrever eu mesma no Word e depois começar a conversar com a IA para fazer um brainstorm, uma curadoria disso que eu estou escrevendo. Então, eu escrevo e começo a usar engenharia de prompts, ou seja, eu peço para o chat agir como um pesquisador com experiência em saúde coletiva, escrevendo um artigo de relato de experiência sobre. Então, você faz um briefing desse prompt e começa a pedir para ele argumentar com aquilo que você escreveu. Isso que eu escrevi pode ser melhorado, melhor argumentado, melhor justificado, e a partir disso começar a melhorar o embasamento do que você está escrevendo, discutindo com ele. Ele vai soltar, né, um texto, e nesse texto que ele solta, você vai precisar ler, refinar e verificar se não existem, e sempre existe, gente, a gente usa o chat, quem usa vê, né? Que ele tem um vício de linguagem também, né? Ele usa muito insights valiosos, papel crucial, entre outras palavras que são próprias da lógica dos algoritmos, né? Marcas das algoritmas que ficam nesse texto, você precisa colocar a sua voz como autor. Você precisa ler, assegurar a precisão factual bibliográfica desse texto e infundir a sua voz e pensamento e seu estilo quanto autor perante esse material. Cuidado, né? A gente precisa checar os fatos. É interessante ver, e a gente que
quem tem certa experiência com IA também percebe que ela tem essa tendência de, às vezes, inventar. A gente precisa checar com o que ela está falando é verdade, com aquele material que a gente tem separado ali do referencial teórico que a gente está usando para o nosso relato de experiência. E, por fim, a gente precisa ter responsabilidade e transparência. A gente não vai usar o chat ou qualquer tipo de inteligência artificial para terceirizar o nosso pensamento crítico. Isso é a gente que tem que fazer. A gente pode usar para lapidar esse texto, melhorar gramaticalmente esse texto, apesar de que na revista de saúde pública a gente tem dentro da nossa equipe uma professora revisora de português. Então, não fiquem com medo de escrever, ela vai revisar depois e pegar no nosso pé. Mas se você quer já refinar um pouco o seu texto usando IA, usa, não tem problema. Só tem a responsabilidade de transparência. E como que a gente faz isso na questão da transparência? É declarar que você usou a IA. Então, é interessante que quando vocês fizerem o relato de experiência, ao encaminhar dentro da revista, vocês vão fazer uma carta de submissão com o nome dos autores, e-mail, vínculo institucional, e vão colocar uma declaração de IA para a gente saber se vocês usaram IA ou não e em que momento isso foi usado. E aqui a gente tem um exemplo de como fazer isso, né? A gente faz um textinho. Durante a preparação desse texto, o autor usou o Claude, Gemini, GLM, entre julho e novembro de 2025, para brainstorm, avaliação do texto, melhorias gramaticais e semânticas. Após o uso dessas ferramentas, o autor revisou e editou o conteúdo em conformidade com o método científico e assume total responsabilidade pelo conteúdo da publicação. Então, a gente vem aí estimulando que esse uso de IA seja declarado, para que a gente dê aí a transparência do uso da ferramenta. Eu achei bem interessante que esse artigo de Sampaio e Colaboradores de 2025 fala quando que é importante, quando não é, qual que é obrigatório o momento de você falar que usou IA. Então, tem alguns momentos que é desnecessário, às vezes é opcional e o que é obrigatório. E para ele é obrigatoríssimo quando a gente utiliza IA para tomar uma decisão do conteúdo central da pesquisa, para reformular perguntas, para de fato ela ser usada como autora, ela ser a produtora e não a pessoa, né? Das outras formas, ele coloca como opcional. A gente aqui na revista, a gente pede que se vocês usarem em qualquer momento, que vocês façam essa declaração dentro da carta de submissão. Por aqui, tudo bem? Tudo certo. É complicada essa questão da IA, né? A gente entende que a gente tem que ficar amiga dela, né? E pensar em fazer meios de regulamentar ela dentro da escrita científica. Bom, e por que publicar? A gente insiste na questão da publicação como retorno à comunidade, para melhorar o atendimento, para disseminar essa prática que é diferente e foi importante dentro do trabalho. Ela também tem a sua validade científica quando bem escrita, usando todo esse passo a passo que a gente trouxe, né? Porque quando você faz um relato de experiência profissional, diferente de uma narrativa, você está munido de referencial teórico também. Não é só você contando, é você contando algo que foi feito com base na literatura. A intervenção que você vai fazer, a experiência que você vivenciou, o problema que você viu, tudo isso deve ter em algum momento na literatura e você vai estar citando. Então, ele tem sim a sua validade científica e é importante a gente utilizá-la disso, né? Esse é um movimento que também está em prol da defesa do SUS. Então, a publicação é o início do diálogo com a sociedade. Gente, escrever é defender também o SUS, sistematizar a experiência é garantir que a inovação do cuidado não se perca no tempo. A gente quer que a revista de saúde pública seja esse canal de recepção de experiências baseadas aí na experiência e também recheadas de literatura, recheadas de referencial teórico, para que a gente possa mostrar que a gente faz muito trabalho bom, de qualidade e de inovação no serviço, e colocar isso na escrita é um desafio, mas é muito importante para a gente, quanto profissional da área da saúde também.
Então, agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Essas aqui são algumas referências que eu utilizei para a apresentação. E a gente vai disponibilizar essa apresentação também para todos aqueles que quiserem. Perguntas, dúvidas? Ai, olha quem está aqui, a Thalita. Muito bem, pessoal. O que acharam? O que não acharam? O que fica? Cláudia pediu acesso. Cláudia, a gente te manda. Pode deixar. Cláudia, você acha que deu um pouco mais de segurança para escrever o relato de experiência? Acho que esse era o nosso maior objetivo nesse encontro. Sim, eu achei que deu uma transparência, né? Na verdade, daquilo que a gente tem em mente. Nós estamos com esse projeto em andamento, dando sequência aqui no nosso município de Sonora. Só que a gente não tem só esse trabalho, a gente inscreveu 5 trabalhos. Eu já estou pensando no desafio, né? Agora da gente colocar todos eles ali no papel. Mas vai dar tudo certo, sim. Que Obrigada. bom, Cláudia, que delícia ouvir isso, que vocês estão motivados, que você já tem uma experiência de escrita, né? Nossa, 5 trabalhos é muita coisa. E não só de escrita, mas de vivência também, né? Então, a gente está aqui para apoiar essa escrita, a gente vai entrar em contato, vai te mandar esse material e a gente está aqui para ajudar. A ideia não é trazer mais trabalho para vocês, a ideia é que vocês tenham aí ferramentas que facilitem algo que a gente sabe que vocês querem, né? Que é divulgar esses trabalhos que vocês fazem na ponta. Então, essa é a nossa missão. Com certeza. Não vai ser só eu, né? Tem as nossas colegas também que vai estar trabalhando, então a gente se divide aí na força-tarefa. Estamos aí com a minha co-orientadora da minha outra especialização, a Karine, estou vendo ela aqui. Olha Karine. só! Já conheço, de longa Já data. conhece de outros carnavais, muito É, bom. Que sempre delícia. Sonora, o negócio é Sonora. bom. Vai Isso, sair eu, muita Maria coisa boa Paula. dali. Isso Sonora mesmo. é um município premiado, né? Toda A hora é uma gente, premiação para vocês. que maravilha. Então, estamos aí, focado e bastante motivados também. Que legal, Cláudia. Obrigada aí pelo seu relato e pelo seu engajamento em estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que não é fácil, né, parar para ouvir um pouco sobre isso. A Karine vai estar entrando em contato, mandando esse material e agendando aí encontros síncronos para essa escrita acontecer, tá? Beleza, obrigada. Imagina. Eu Mais não, cons- alguém? eu não consegui colocar ali, eu também tenho interesse no material, tá? Ah, tá. Pode deixar, Cristiane. A gente te encaminha sim. Que bom que você. Inclusive, deixa eu te perguntar, Inara, porque tem pessoas como a Cristiane, Cristiane Ramos, eu não tenho contato de Cristiane. Você passou alguma listinha para poder pegar o contato do e-mail? Ah, Sim, beleza, porque aí depois você pode passar para mim que eu encaminho, ou não sei como é que vocês vão fazer, porque esse seu material realmente joia. tá bom, pode deixar. A gente tem uma lista planilhada com o contato de todos vocês, mas eu acho que vou mandar para todas as pessoas que estão no nosso registro de banco, porque eu sei que muitas não conseguiram entrar hoje, né? Então a gente quer que isso chegue em todos eles. Pode deixar, que a gente encaminha. Cris, obrigada pela presença, obrigada, Cláudia. Que bom, e a gente vai conversando e se a gente se vê em breve em outras atividades do Nexus. Eu queria falar rapidinho, posso? Vai. Inara, amei o material, acho que vai facilitar muito e nunca vi um material assim, tão explicativo, tão didático. Até para nós aqui, vai fomentar bastante os relatos de experiências, vai facilitar muito mesmo, porque a gente tem bastante trabalhos aqui nas práticas integrativas, né? E esse material, assim, tá numa preciosidade. E agradeço muito mesmo. Nossa, fiquei muito feliz mesmo. Ai, Paty, Ô, obrigada. Patrícia, eu já estou vendo um número especial da revista de saúde pública só de Pix. Por que não?
Tenho certeza, Karine, tenho certeza, porque a gente já é parceiro, a gente já publicou na revista, né? Agora, então, a gente vai. E tem os trabalhos já sendo encaminhados para o 5º Congrepix, né? E já vou solicitar para encaminhar esse material e vou dar apoio para todos os que são das práticas, para estar escrevendo Isso mesmo, Paty. na A gente revista. agradece. Nossa, a gente agradece muito. A gente quer que a revista, de novo, né, seja esse canal de recepcionar inovação, as vivências dos profissionais. A gente está aqui para apoiar. E sem vocês, né, Karine, você, a Fernanda e todos os membros aqui do Nexus, a gente não ia conseguir disseminar tudo isso como a gente está conseguindo. Agradecer a presença da Thalita também, que se não fosse o Separa, a gente também não estava aqui hoje. E é isso, agradecer a todos vocês. Eu acho que vai dar super certo. Em breve a revista vai receber muitos trabalhos e é isso que a gente quer. Obrigada mesmo aí pela parceria. É isso, pessoal. Boa tarde e a gente vai conversando. Tchau, tchau. Parabéns aí, meninas. Excelente. Parabéns, meninas. Foi Parabéns, parabéns. Ah, Beijo. obrigada, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.